Por que a endometriose causa dor na relação? Essa foi uma dúvida de uma paciente que eu atendi hoje que está buscando ajuda, pois ela não entende o porquê de sentir tanto desconforto e isso está prejudicando a sua vida pessoal, o seu relacionamento. Isso acontece com muitas mulheres. Primeiramente porque nós ouvimos sempre aquela frase que sentir dor é normal, seja na relação, seja numa menstruação, e isso não é normal. Nós devemos acabar com esse mito que é falar que a mulher tem que sentir dor, que faz parte da vida da mulher sentir dor. Isso não é verdade. E por que ela pode ter esse sintoma desencadeado pela endometriose? A endometriose tem um caráter de resposta inflamatória. Então, nos locais que ela acomete, ela pode desencadear uma resposta mais intensa. E geralmente o acometimento da endometriose se dá na parte posterior do útero, na região dos ligamentos uterossacros, que dão sustentação para o útero. O contato na relação com essa região pode desencadear o quadro de dor. É como se fosse uma facada naquela região. Muitas vezes a paciente consegue continuar a relação mudando a posição ou mesmo a intensidade, mas em alguns casos é uma dor tão intensa, é uma dor tão forte que a paciente precisa parar e não consegue retomar a relação. Além disso, a gente tem que entender que não é só a questão da própria resposta inflamatória da doença, mas essa paciente ela já está sofrendo com isso há algum tempo. E isso gera um aspecto emocional. Essa paciente tende a ficar mais tensa, ela tende a se prejudicar nessa questão, fazendo com que uma tensão muscular aumente ainda mais o desconforto que ela sente nesse momento e incapacitando ela para que ela consiga novamente ter relação. Então o prejuízo ele vai só se aumentando. É uma questão que a gente tem que abordar com cuidado, por ser um assunto delicado, mas nós temos que ser enfáticos e incisivos na hora de estabelecer o tratamento para essa paciente. Simplesmente dar um suporte emocional não é o suficiente. Isso faz parte da nossa abordagem inicial, mas nós temos que tratar essa doença de uma maneira ampla e completa. E é aí que começa o papel de um ginecologista especialista no tratamento da endometriose. É informar para a paciente toda essa questão, toda a fisiopatologia. Eu fui bem direcionado para essa parte, da questão da dor na relação. Mas a endometriose envolve muito mais do que isso, podendo acarretar infertilidade, a questão de dores pélvicas fora do momento da menstruação, fora do momento da relação. Então essa paciente tem vários outros tipos de prejuízo que são desencadeados pela endometriose e todos precisam ser abordados para que a paciente consiga restabelecer um bem-estar e qualidade de vida. Então, não é só uma questão de um suporte, de acolher essa paciente. Nós devemos orientá-la sobre a doença para que ela entenda o que acontece com o próprio corpo. Oferecer medicações analgésicas para que essa paciente comece a tolerar e comece a sentir alívio desses sintomas. A abordagem hormonal é fundamental. A endometriose é uma doença hormônio dependente. Ela é uma doença estrogênio dependente. Então você precisa tratar a parte hormonal para que essa paciente ela comece a ter um resultado de melhora do seu quadro clínico. E em algumas pacientes pode ser necessária a abordagem cirúrgica. Eu disse que em algumas pacientes, porque a cirurgia não é necessária em todas. E cada paciente com seus sintomas, com seu sofrimento e as suas expectativas, o que elas esperam com esse tratamento, é que vai determinar de fato o tratamento cirúrgico, se será necessário ou não. Por isso, mulheres, é sempre importante contar com a ajuda de um especialista para que consiga passar todas essas informações e um pouco mais aprofundada em relação a essa doença, para que você entenda as alterações que foram identificadas no seu quadro, que você entenda a correlação com o exame físico, com os achados que você tem de sintomas, para que você comece a entender um pouco mais sobre a doença e assim entender o porquê do tratamento e assim conseguir se sentir segura e confiante para que dê andamento em toda essa etapa e os processos desse cuidado que a endometriose exige.